Olá, seja muito bem-vindo a esta gravação e transmissão. Peço que, independente da rede social que você esteja assistindo, possa curtir e comentar, participar. Antes de tudo, quero agradecer a sua presença e vamos lá. Esta vai ser uma gravação de continuação de um projeto que eu tinha começado alguns meses atrás e que tinha abandonado, que era das análises geopolíticas semanais. Eu abandonei pelo simples motivo de que eu estava muito ocupado fazendo outras coisas e não deu para fazer. No entanto, com o desenrolar dos acontecimentos dos últimos meses, vai levantando várias questões para a gente, né? Como, por exemplo, o 7 de setembro, que foi uma coisa muito importante que aconteceu, os protestos do dia 7 de setembro, aqueles protestos também em Cuba, né, que foram coisas importantíssimas. Temos também a situação, veja só, da proclamação da República de Barbados, que é uma coisa muito importante e, de certa maneira, triste também, né, porque é simbólico. E temos também a situação no Brasil em particular da liberdade de expressão, que é algo que ficou assim realmente prejudicado nos últimos anos e neste ano como nunca em toda a minha vida, nunca nas últimas décadas, né? Não somente da minha vida, mas desde que o Brasil se redemocratizou, né? Esta democracia que na verdade vemos bem que é uma democracia fajuta. Então, o assunto que eu gostaria de trabalhar hoje, no entanto, não são propriamente estes. Vocês poderão ver que esses assuntos eu estou tratando ele no site de Geópolis, em diversos artigos, né? Como, por exemplo, acabei de publicar um aqui agora, bolsonarismo e conservadorismo. Peço que vocês deem uma lida lá e vejam se concordam ou não. Também fiz um artigo analisando o futuro do conservadorismo aliado a Bolsonaro, né? Vemos também a situação do Brasil, em particular nesta situação da COP26, que houve mudanças muito profundas, muito importantes mesmo. Nós vemos também a situação do Brasil no contexto geopolítico mundial do grande reset, o grande reinício que está sendo ensejado aí pelo Fórum Econômico Mundial, né? Pela OMS e por tantas organizações internacionais que querem destruir as nações e com elas, obviamente, o Brasil. Então, neste contexto todinho que nós estamos vivendo, não é da situação das melhores. Eu tenho algumas teses, na verdade, bastante ousadas. Uma delas é a de que nós estamos caminhando para o início de uma nova Guerra Fria, a Segunda Guerra Fria. Veja só, esta Segunda Guerra Fria, desde que eu comecei a usar essa expressão, Segunda Guerra Fria ou Nova Guerra Fria, eu notei que houve algumas pessoas também falando, algumas pessoas famosas aí no meio da direita conservadora, falando sobre uma nova Guerra Fria. Eu achei bastante interessante, uma coincidência muito incrível que eles estivessem usando essa mesma expressão. Mas eu percebi que o horizonte de abordagem deles era muito limitada, porque eles estavam falando de uma nova Guerra Fria como sendo a disputa comercial entre os Estados Unidos e China, o que é uma coisa absolutamente ridícula, porque a Segunda Guerra Fria com certeza não é isto. Tem que ter uma mente muito limitada
A geopolítica tem que estar muito limitada a disputas diplomáticas entre estados, disputas comerciais. Ora, quem sabe que o mundo atual ele está, vamos dizer assim, hierarquizado em três blocos de poder global, a nível global, que estão disputando entre si a hegemonia sobre o mesmo mundo, sabe que a diplomacia entre as nações, ela é, vamos dizer, um cavalo de Troia, ela é algo que esconde os fatos e não esclarece os fatos. Se você buscar estudar as ações dos interesses nacionais, disputas nacionais, você não vai entender absolutamente nada. Por quê? Não se trata de disputa de nações com outras nações, por interesses particulares de nações, aos moldes antigos. A análise geopolítica atual ela não pode ser muito inteligível nesta abordagem dos estados nacionais com seus interesses e recursos e etc. Para isso está numa camada muito abaixo mesmo. O que acontece é que a disputa entre os Estados Unidos e China ela é apenas um capítulo insignificante, na verdade, dentro dessa disputa maior que é a da nova Guerra Fria. O que seria a nova Guerra Fria? Ao meu ver, na minha visão, a nova Guerra Fria consiste na disputa, aliás, na batalha das nações independentes que querem preservar sua soberania contra o projeto de poder global encadeado pelos globalistas, que estão criando, por sua vez, o seu capítulo maior, agora chamado de Grande Reset. Ou seja, não tem nada a ver com disputa comercial, não tem nada a ver com a disputa entre a hegemonia de Estados Unidos e China. Os Estados Unidos já perdeu sua hegemonia. Ele já perdeu sua hegemonia não economicamente, mas já perdeu sua hegemonia cultural. Ele já perdeu sua hegemonia civilizacional, porque agora já não é mais a civilização americana que está em pauta e nem mesmo a civilização chinesa que está em pauta. O que está em pauta é o projeto de poder globalista, que domina a China e domina os Estados Unidos. Sem entender isto, não dá para entender absolutamente nada, porque a disputa entre Estados Unidos e China, essa disputa comercial, ela está num campo muito abaixo. E ela foi encabeçada por Trump, que queria salvar os Estados Unidos deste projeto globalista. Veja só que interessante, o Trump queria salvar os Estados Unidos desse projeto globalista. Então, não é correto dizer disputa entre os Estados Unidos e China, e sim dizer disputa entre Trump contra o projeto globalista. E o que Trump acertadamente buscou fazer e não conseguiu inteiramente, ele só conseguiu começar. Ele decidiu que os Estados Unidos deveriam se reindustrializar. Ora, esta é a coisa mais genial que ele poderia ter pensado para o seu país. Reindustrialização nacional significa escapar desta amálgama, desta teia de aranha que é o globalismo mundial. Como todos nós sabemos, a China ela foi eleita nas últimas décadas para ser a fábrica do mundo. Então, os países ocidentais, os países ricos, eles transferiram a sua tecnologia, suas indústrias e a sua força de trabalho para a China, a fim de produzir lá o que antes produzia nos seus países. Os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, quer dizer, se a China ela enriqueceu e se tornou essa potência mundial que é hoje, é por causa da industrialização pesada que os mesmos globalistas ocidentais fizeram na China. Essa industrialização lá a transformou na fábrica do mundo, produzindo uma quantidade imensa de produtos com qualidades variadas, não é correto dizer qualidades péssimas, mas qualidades variadas, desde de fraca qualidade até a máxima qualidade, e distribuídas pelo mundo inteiro. Isso ficou muito claro, por exemplo, quando começou a pandemia e o Brasil e vários países da Europa tiveram que importar, veja só, coisas como máscaras.
Isso é absolutamente ridículo. Um país importar máscara de outro. Máscara é um item tão simples, mas tão simples que, sei lá, Serra Leoa, Guiné-Bissau, deveriam fabricar eles mesmos suas próprias máscaras e não precisar de importar máscaras. Então, uma sociedade, um país que não tem capacidade de produzir coisas simples como máscaras, significa que ele está muito mal das pernas. Significa que houve uma estratégia nefasta que está destruindo a independência do país, não sobre, sei lá, grandes tecnologias, petróleo, 5G. Ora, isso aí vamos dizer, a cereja do bolo. Não, é para itens simples, como garfo, faca, é, até shampoo, ou uma lousa de escola, lápis, caneta, tinta, coisas mais básicas, básicas mesmo de um uso diário, rotineiro, de qualquer profissão. Tudo dependente da importação. Isto é absolutamente grave. E se os Estados Unidos estão sofrendo dessa maneira, os outros países, pior ainda, sobretudo os países de terceiro mundo, como o Brasil. O Brasil, como nós sabemos, ele é de industrialização tardia. Pode-se dizer que começou mesmo a se industrializar com Getúlio Vargas, a partir ali de 1930. Só que essa industrialização de Vargas ela foi bastante parcial. Depois veio ali o tempo da redemocratização, pós-Vargas, que o Juscelino Kubitschek, por exemplo, liderou a construção de Brasília. Isso fomentou muito a industrialização do Brasil, uma nova etapa de industrialização. Depois vieram os militares que continuaram com a industrialização, com a sua construção cada vez maior de empresas estatais. E ajudando também, financiando ajudando várias empresas do Brasil de tecnologia, sobretudo bélica, né, a crescerem e se desenvolverem mais. Após o regime militar, com a redemocratização, continuou esse processo de industrialização, já num nível menor, já num nível menor, mais descentralizado. Os antigos centros industriais já estavam sendo desindustrializados, né, já estavam sendo desmontados e novos polos menores estavam sendo abertos pelo país. Esses polos eram sobretudo de produtos básicos, insumos básicos, voltados para alimentação ou processamento de matéria-prima, coisas do tipo. E isto continuou até, pode-se dizer que até a primeira década deste século XXI. Mas, com o início da crise de 2008, o processo de industrialização ela foi interrompida no Brasil praticamente por completo. E o processo de setorização do Brasil no terceiro setor, né, no terceiro setor como comércio, serviços, empresas financeiras e etc., corporativistas, isso aumentou muito nos últimos 10, 12 anos, por causa da crise econômica, principalmente. Porque muita gente ficou desempregada, não havia recursos para crescer, as indústrias não estavam produzindo mais, e então as pessoas decidiram investir em negócios próprios. Então houve um boom durante a época da Dilma, de Michel Temer, e se prolongando até os dias de hoje com a abertura de muitas e muitas empresas. Ora, nós vemos aí com isto que o processo de industrialização do Brasil ele foi muito fragmentado e ele foi parcial, ou seja, o Brasil ele chegou até os dias de hoje sem passar sem passar pela industrialização completa, como os Estados Unidos passou. Os Estados Unidos tiveram uma forte industrialização completa e depois passaram para a descentralização. Isso explica por que Trump quis fazer a reindustrialização. Não conseguiu. Por quê? Toda a indústria do mundo, em grande parte, foi para a China, para industrializar a China, transformá-la na fábrica do mundo. E o Brasil, ele começou esse processo de desindustrialização quando ele nem sequer se industrializou por completo.
Hoje o Brasil ele não é autossuficiente industrialmente. Ele não tem todas as indústrias necessárias para a sua própria soberania. Como nós dissemos, até insumos básicos, coisas mais básicas, precisam ser importadas. Utensílios básicos para a profissão precisam ser importados. E, e agora, só que até então não havia notado-se nenhum problema, até que começou a pandemia. Mas voltando um pouco atrás, com a desindustrialização do Brasil, como que se deu essa desindustrialização do Brasil? Como eu expliquei, a partir de 2008, as empresas, os trabalhadores brasileiros, empresários brasileiros começaram a investir em negócios próprios. Terceiro setor, empresas financeiras, financiamento, construção de comércios, serviços, profissões muito especializadas, oferecendo serviços para as pessoas, né? E isto, o que aconteceu? Isto diminuiu o ritmo da própria industrialização. E ao passo que a própria indústria, nesse mesmo período, começou a se desindustrializar. Como as indústrias não estavam ganhando lucro, estavam ficando muito pesado para elas fazerem investimentos, elas começaram a desmontar as suas indústrias e transformá-las em grande parte como distribuidoras, importando os seus produtos, delegando a produção de seus produtos para países estrangeiros, principalmente a China. Então, o Brasil começou um processo de desindustrialização. E esse processo de desindustrialização foi mais forte, talvez, eu não diria mais forte que dos Estados Unidos, mas aconteceu de maneira muito rápida, em uma década, muito mais do que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos levaram 4 décadas, e 4 décadas, essa desindustrialização, obviamente que não foi por completa, e Trump buscou interrompê-la e revertê-la. Mas no Brasil esse processo, o processo de industrialização, ele nem se completou e ele já foi interrompido e foi desindustrializado, buscou-se a desindustrialização muito veloz, mais do que qualquer outro país desenvolvido tem feito. O que isso significa? Que o Brasil ele está literalmente retrogredindo industrialmente, se transformando num país, não é nem um país de terceiro mundo, já é um país rural mesmo. Um país rural de população urbana, isto que é uma catástrofe. Um país rural não há problema nenhum. A indústria agropecuária do Brasil ela é excelente. A agricultura do Brasil, a agropecuária é excelente, ela é enorme, imensa e consegue ter bastante competitividade, por isso mesmo que ela é a mais atacada. E, no entanto, ela é o único pilar do Brasil atual. A indústria não é, o setor de serviços não é, e sim o setor primário, que vende produtos básicos, matéria-prima, produz matéria-prima, como alimentos e minérios. No entanto, se hoje um país desenvolvido ele não pode depender de setor primário, não pode depender dessas coisas para sobreviver, muito menos ali no futuro que virá, né? No que virá. Por quê? Esse processo de desindustrialização agora ele vai se acelerar para o mundo inteiro. E também o processo de diminuição do terceiro setor. Porque agora nós estamos caminhando para um outro tipo de economia. Não é mais economia de primeiro setor, de segundo setor, terceiro setor. É aquele tipo de economia corporativista, em que as corporações elas têm a forma de um governo e que a produção já não é mais para atender demanda, ela já é mais para atender apelos sociais. Se você observar bem, as empresas elas já estão trabalhando nisto. Por exemplo, aquela Magazine Luiza, que decidiu colocar metade dos funcionários, metade dos novos funcionários contratados, dos trainees, né, devem ser afrodescendentes. E para isso deve-se analisar o perfil físico da pessoa, se ela tem aparência de afrodescendente ou não. Ou seja, ignorando completamente a história do Brasil. Mas para essa empresa não importa eficiência humana.
Ela não importa a eficiência humana, o funcionário em questão, se ele é bom ou se é ruim. O que importa é se qual é a cor da pele dele para atender uma demanda social. Isto é o quê? Isto é priorizar a divisão racial, a divisão de cor, não é nem divisão racial, é mais a divisão social mesmo. Tão pura e simples, não existe nada de divisão racial aí, é apenas uma divisão social abstrata com uma finalidade política que não é a inclusão social, e sim a politização social a nível global, a setorização da sociedade. E a economia entra aí como apenas um meio de se fortalecer esse esquema de poder. Isto é a Magazine Luiza. Outra, por exemplo, tem a Natura, por exemplo, que agora faz questão de fazer comerciais de casais e pessoas do mesmo sexo como sendo ali uma espécie de democracia, né? Uma democracia social também. O que isso tem a ver com o perfume que está vendendo? Absolutamente nada. O que isso tem a ver com os produtos da Natura? Nada. Tem a ver apenas com um apelo social. Esse apelo social não é demanda social, é um apelo de discurso. Isso também a Natura. A mesma coisa poderia falar infinitamente. Por exemplo, o Burger King também, que quer fazer ali os hambúrgueres para vegetarianos e veganos. Assim, não há problema algum. Acho que é uma boa ideia que se faça hambúrgueres para as pessoas que não queiram, né, comer carne. Não há problema nenhum nisto. O problema é que Esquerda está fazendo isso como uma maneira de setorização também da sociedade. O Burger King, por exemplo, inclusive tem uma notícia que ele quer se tornar numa empresa exclusivamente para veganos e vegetarianos. Bem, que ele queira fazer isso não há problema algum. Agora, ele quer fazer isto de maneira um tanto desonesta, como, por exemplo, vendendo hambúrguer com sabor de carne. Hambúrguer com sabor de carne para vegetarianos. Sim, peraí. Você é vegetariano realmente ou você está querendo apenas se negar de comer carne por um outro motivo que não seja ser vegetariano? Ou seja, a pessoa tá comendo um hambúrguer com sabor de carne, mas não é carne, porque ela está fingindo para ela mesma que ela está fazendo um bem. Ela não está fazendo bem nem para os animais nem para ela mesma, porque no fundo ela quer comer carne. Ela não percebe que isso é uma desonestidade intelectual para ela mesma. E o Burger King quer fazer isto não porque existe uma forte demanda ou porque ele quer fazer isto porque é mais lucrativo. Não. É por um apelo social também. É para mudar a dieta. É para mudar a dieta do povo, de que o povo não deva comer carne e não deva comer coisas naturais. Não pense que vai parar só nos vegetais, não, viu? Depois vai continuar, porque eles já estão produzindo já aqueles hambúrgueres artificiais, que são feitos de células em laboratório. Daqui a pouco eles vão proibir as pessoas de comer vegetais, porque o mesmo motivo pelo qual muitas pessoas dizem não comer carne é o mesmo motivo que pode ser aplicado a vegetais também. Então, o motivo não pode ser exatamente o discurso evolucionário dessas empresas, entende? Tem que ser por outro motivo. Assim, por exemplo, quer ser vegano, quer ser vegetariano, que seja porque você quer. Não porque você, por exemplo, não porque você acha que é mal comer carne, por exemplo, e que se deva impedir as outras pessoas de comer carne, mudar a dieta do mundo proibindo de comer carne as outras pessoas. Assim você já está pensando de maneira revolucionária. Você já está entendendo os apelos deles. Deles quem? Desta nova classe econômica que surge, não é tão nova assim, que pretende modificar todo o comportamento humano
E para isso eles utilizam a economia como um meio. Ó, mudança da dieta, mudança da alimentação, mudança dos remédios, mudança dos costumes, mudança do modo de ver as coisas. Você compra tal perfume não porque você gosta daquele perfume, mas porque ele é de tal bandeira. Você come tal carne, tal, você come tal hambúrguer em tal empresa, não porque você gosta daquele alimento ou porque você simplesmente não quer comer com tais alimentos, mas porque você quer fazer parte de um grupo que quer modificar a alimentação mundial por um outro discurso atrás, que é o discurso, veja só, esse discurso de, por exemplo, parar de comer carne, o discurso de fomentar a divisão de pessoas entre cores ao invés de eficiência de trabalho, ao invés de inteligência humana, você prioriza se a pessoa tem lábios grossos, se ela tem o nariz mais largo, se ela tem o cabelo encaracolado, se ela tem a pele morena com mais melanina. É isto que importa para a contratação do trabalho, a fim de criar o que se chama de uma democracia. Quando na verdade isso aí não é democracia. Democracia é capacidades iguais. Se você está setorizando é porque você pressupõe que não existe, você está pressupondo que não existe igualdade e capacidades iguais, inclusive entre as pessoas. Tudo isso para criar o quê? Um novo tipo de economia que vai destruir a industrialização. E todos os outros 3 setores que eu estou falando. Veja só, modificando a dieta é o primeiro passo para você modificar o primeiro setor, o setor primário, que é a produção de alimentos e a produção de recursos de matéria-prima. Diminuindo a alimentação, sobretudo de carne, e diminuindo também o consumo de alimentos, com o discurso, por exemplo, de defender o meio ambiente, você obriga a diminuir as fazendas, diminuir a produção de alimentos, com a finalidade de proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente aí do consumo humano mesmo. Depois você entra no segundo setor, que é a indústria. As indústrias elas estão prejudicando a natureza porque elas estão utilizando recursos naturais da natureza para continuar produzindo. Então, as indústrias devem diminuir mais e mais e mais. Então, deve-se fazer para isso, reduzir os lucros das empresas, das indústrias, reduzir a sua capacidade de produção, reduzir a capacidade de carreira para os funcionários, também a capacidade de adquirir recursos naturais, porque os recursos naturais, sobretudo os minérios e os próprios alimentos, vão ficando cada vez mais caros e as indústrias vão ter que produzir menos e cobrar mais caro. Com isso, diminui a produção de produtos industriais em si mesmos. Com isso, você reduz o consumo. A redução do consumo implica na redução do terceiro setor, que é a redução que é a redução de serviços, comércios e outras coisas, todas as áreas que estão no terceiro setor. Que é uma coisa muito óbvia, né? Você mexe com a primeira, você vai afetar gravemente a segunda e você vai afetar a terceira. Os países desenvolvidos e mesmo os países subdesenvolvidos como o Brasil, eles já não são mais países que dependem do setor primário em primeiro lugar e nem da indústria em segundo lugar. Eles dependem do terceiro lugar, eles dependem do terceiro setor, que são comércios e serviços. Ora, se estes serão afetados, esses, por sua vez, eles são muito fragmentados, eles se espalham por milhares e milhares e milhares de setores, milhares de serviços, milhares de comércios, milhares de produtos, por definição. E aí, porque a demanda das pessoas são múltiplas, são várias, mas se você educa as pessoas para que elas anulem determinados costumes, determinadas práticas, não compre tais indústrias, não compre tanto e compre muito caro, você vai estar diminuindo, restringindo a dinamicidade da economia
e ao mesmo tempo você está comprando dessas empresas que elas estão fomentando essa nova indústria, essa nova forma de fazer consumo. Por exemplo, Apple, por exemplo, a Microsoft, por exemplo, o Facebook. E ali no Facebook você pode escolher entre Facebook, WhatsApp e Instagram. Qual que você acha mais gostoso? Você entra em qualquer um que achar melhor, mas você vai estar dentro da mesma empresa, dentro do mesmo Facebook, que agora acho que se chama Meta, né? Então, tudo isso indica a formação de de um novo setor, um quarto setor que abrange os três anteriores, dominando os três anteriores, determinando o que você pode consumir, quando você pode consumir e o quanto você deve pagar por eles. Assim, essa é uma nova forma de economia que ela domina toda a própria economia. E com isso, consequentemente, você destrói todos os intermediários. Quem assistiu a minha primeira análise geopolítica, eu expliquei muito bem lá sobre o papel da economia de base, a economia especulativa, a economia real. Veja só, toda a economia mundial atual ela foi transformada e está sendo transformada numa velocidade cada vez maior numa economia inteiramente especulativa. Isso é absolutamente grave, porque ao invés das pessoas produzirem mais, ao invés de produzirem mais e melhor, elas estão especulando mais. Elas estão dizendo o que vai ser o futuro sem fazer futuro algum. Elas estão apostando que a Petrobras vai crescer sem a Petrobras crescer. Elas estão apostando que a Apple vai se desenvolver sem a Apple se desenvolver. É apenas especulação. E nessa especulação você pode aumentar o valor da empresa em 1 trilhão em um ano, ou você pode reduzi-la igualmente. Isso não é economia de maneira alguma, não é economia real, não está tendo produtos reais, é apenas aposta. Isso se chama economia especulativa. E a economia especulativa, o que ela faz? Ela capta o dinheiro da economia real, transfere para a economia especulativa, e a economia especulativa ela é inteiramente dominada por esta mesma quarta classe econômica, este quarto setor econômico que está se levantando. Eles dominam a economia especulativa e a utilizam como uma bucha de canhão para que eles enriqueçam cada vez mais, possam manipular a economia cada vez mais e ao mesmo tempo tenham recursos para ditar as regras do que será a economia real no futuro. Isso é o que eles estão falando. Quem, por exemplo, está acompanhando o debate sobre a nova industrialização, que é chamada quarta industrialização, quarta revolução industrial, sabe que esse pessoal que está liderando esta quarta revolução industrial, que é na verdade o quarto setor econômico que está se levantando, pretendem a partir de 2030 criar uma nova organização econômica mundial sem intermediários, ou seja, não há indústrias, comércios, não há indústrias e comércios independentes, não há fazendas independentes, tudo é uma cadeia hierárquica que faz parte de uma mesma, que fazem parte dessas corporações de quarto setor. Essas corporações de quarto setor que a gente pode chamar a gente pode chamar elas mesmo de corporações, mas podemos também chamá-las de fundações, né? Elas já não são mais nem empresas só puramente. Elas já são governos. Todas elas possuem valores, possuem doutrinas, possuem as empresas, as indústrias, sua rede de contatos dentro dentro das instituições, dentro dos governos. Elas ditam regras políticas pelo mundo, elas ditam as leis pelo mundo, elas é que estão procurando a solução para os problemas do mundo, como por exemplo da pandemia de Covid-19. Não são governos, são essas fundações, são este quarto setor que está se levantando. Inclusive, o lema para 2030 do Fórum Econômico Mundial é justamente este: você não terá nada, mas será feliz. Por quê? Você não terá nada porque nada você vai produzir e nada você vai comprar. Você vai apenas consumir
como serviço ou como produto algo que eles estão produzindo. Quem lê, por exemplo, o Manifesto Davos 2020, vê lá que, que eles intimam essas empresas, essas grandes corporações, não como sendo simplesmente empresa, mas como sendo as detentoras, as donas dos recursos naturais da terra, e por isso mesmo devem ditar como que esses recursos devem ser gastos em benefício do quê? Do meio ambiente, em benefício da natureza. Então, isso não é apenas um jogo de linguagem, uma conjuntura que não tem base na realidade. Isto é apenas análise seca da realidade que podemos fazer e para os próximos anos. Então, quer dizer, o grande problema aí no Brasil e no mundo é que o mundo todo eles estão realizando esse mesmo esquema, estão trabalhando para realizar estão trabalhando nesse esquema de concentração de recursos econômicos nas mãos deste quarto setor corporativista, supragovernamental. Estão se tornando uma outra coisa, diferente do Estado, diferente de empresa, diferente de indústria, ou uma coisa diferente acima deles. Então, avançando um pouco mais na análise, este quarto setor, eles pertencem a este grupo de pessoas, a qual chamamos de globalistas, que pretendem transformar a sociedade humana interconectada, na ideologia da interdependência, interconectada intrinsecamente de tudo com tudo, anulando a individualidade, como bem explica o Klaus Schwab, né, no seu grande reset, anulando a individualidade, supervalorizando governos, supervalorizando o Estado, mas com um detalhe, supervalorizando o Estado nas mãos deste quarto setor. Porque o Estado mesmo aí vai ser apenas um braço desse quarto setor. E esse quarto setor, por sua vez, pertence aos globalistas. Então, o que está acontecendo no mundo é, na verdade, uma disputa maior do que uma disputa entre os Estados Unidos e China, entre a hegemonia dos Estados Unidos e China. Não, é a tentativa de salvar os Estados Unidos desse processo. A quarta revolução industrial, ela é, na verdade, o quarto setor e não uma industrialização. O nome é enganoso porque não se pretende criar novas indústrias que aumentem a produção, sustentem mais recursos, inclusive maior população. Ao contrário, é uma nova forma de organização econômica que abarque todas as outras, que abarque todos os outros três setores, ditando quanto que poderá ser produzido, o que será produzido e quanto que valerá essa produção e o quanto você poderá consumir dessa produção. Ora, isto é a definição clara de comunismo. O controle dos recursos absoluto é o comunismo, não é outra coisa. Isto quero dizer, no plano econômico, né? No plano econômico, o comunismo ele é o domínio absoluto dos recursos naturais e humanos. Domínio absoluto. E isso significa que eles não têm nada a ver sobre a estatização da economia. Pelo contrário, eles têm a ver com o domínio da economia. É diferente. Ao invés da economia pertencer a cada pessoa, a cada ser humano, a cada empresa, cada família, cada organização, vamos dizer, cada associação livre, ela se torna em algo amalgamado, né, numa coisa só, hierarquicamente, nas mãos deles. Para isto, seguindo a ideologia, por exemplo, ambientalista, para isso teria que ser necessária a diminuição dos recursos. Diminuição dos recursos de consumo na Terra significa reduzir a capacidade da Terra abrigar tantos seres humanos. O que eles vão fazer, então, com os seres humanos que vão estar sobrando? Parece exagero o que eu estou falando, mas na verdade não é.
Veja, toda vez que houve uma nova industrialização, que se chama de Revolução Industrial, sempre houve uma gama imensa de pessoas que ficaram desempregadas, completamente sem norte, né? Incapazes. O Brasil, por exemplo, está tendo milhões de desempregados. Esses milhões de desempregados é porque a economia está se desaquecendo. Está havendo menor produção de recursos, está havendo menor produção, os produtos estão ficando cada vez mais caros, não está aumentando o poder aquisitivo e os comércios eles não estão conseguindo acompanhar a compra desses mesmos produtos e reverter isto em forma de vantagem para o consumidor. Então, essa diminuição do consumo, essa diminuição dessa cadeia, ao mesmo tempo que a concentração dela nas mãos das grandes corporações e do setor financeiro, por meio da especulação, o sujeito, ao invés dele buscar investir e construir uma empresa, ele gasta todo o seu dinheiro, ou grande parte dele, para poder investir no mercado imobiliário, a valorização imobiliária, ou a valorização de ações da Petrobras, ações da Apple, do Facebook. Ou seja, a pessoa ela está delegando o seu dinheiro, ou também com Bitcoin, né? Está delegando o seu dinheiro para o setor financeiro especulativo. E esse setor financeiro especulativo é o braço deste quarto setor para dominar a economia mundial. Então, o que acontece? Você tem o quarto setor, eles estão lá no topo da economia já hoje no mundo, eles já dominam a economia em grande parte, mas não totalmente. Por quê? Existem ainda centenas, milhares, incontáveis intermediários independentes. Independente significa que eles são clientes do quarto setor. Eles são clientes e fornecedores do quarto setor. Por isso o quarto setor não pode destruí-los frontalmente. O que o quarto setor pode fazer é tentar concentrar para si cada vez mais os seus recursos, dificultando a economia, dificultando o desenvolvimento do comércio e do serviço, dificultando as indústrias, desenvolvimento industrial, dificultando a produção de matéria-prima. E com isto, a concentração nas mãos deles, e com isto fazendo com que as pessoas desses setores independentes, quando conseguem algum dinheiro, invistam no setor especulativo, invistam em apostas, valorização do mercado inflacionário. E isto faz com que o poder do quarto setor, o poder econômico do quarto setor cresça cada vez mais. O setor corporativista global. Então, o que a gente poderia dizer a respeito do Brasil em particular? O que o Brasil poderia e deveria e pode fazer? Muitos vão dizer assim, é muito fácil falar, é fácil falar, difícil fazer. Sim, é difícil, é fácil falar, e por isso mesmo que tem que ser falado. E difícil fazer, mas Trump, por exemplo, buscou fazer isto, ele não conseguiu. Ele não conseguiu por falta de tempo, porque se ele tivesse tempo, se ele tivesse um segundo mandato, provavelmente ele conseguiria avançar mais. É claro que só no mandato dele não é o suficiente, por isso a situação dos Estados Unidos é desesperadora, na realidade. Agora, no Brasil, que nós temos um presidente supostamente conservador, que é Bolsonaro, deveria tomar consciência deste esquema. Parece ter um pouco de consciência. O Paulo Guedes, ele parece investir um tanto nessa independência. Acontece que não dá para você jogar no campo exato do liberalismo atual, nem mesmo economicamente, porque o Brasil ele precisa se reindustrializar. Essa reindustrialização significa
produzir, como o Vargas havia definido, né? Embora eu não goste do Vargas, mas isto é acertado. Produzir aquilo que pode produzir. Esta é a coisa mais óbvia. E buscar independência. Por que o Brasil precisa fazer negócios? Por que o Brasil precisa buscar outros países para a tecnologia 5G, por exemplo? Eu sou contra a tecnologia 5G, totalmente. Mais tarde nós falaremos por que disso, por que eu sou contra a produção de tecnologia 5G de qualquer forma, sobre qualquer hipótese. Mas fazendo a análise fria de que a tecnologia 5G virá, acontecerá, por que não deveríamos... Por que nós temos que pegar a tecnologia 5G de outro país? Quem sabe o que é a tecnologia 5G sabe que você não pode adotar a tecnologia 5G de outro país. Não pode. E nem mesmo de outra empresa. Por mais que seja uma empresa boa, grande, independente, não pode. Por quê? Por causa desse quarto setor, meu Deus do céu. Esse quarto setor que nós estamos falando. A tecnologia 5G é apenas mais uma manobra, é apenas um braço disso. Um braço mais avançado, é claro, porque vai estar transformando tudo em tecnologia digital. Esse é o perigo. Tudo em tecnologia digital. Por acaso você acha que o avanço da tecnologia digital significa mais liberdade? Não. Mas liberdade é quando você é menos obrigado a participar dentro de um esquema. Se você se torna obrigado a participar de um esquema tecnológico, menos liberdade você tem, porque a tecnologia não é democrática. A tecnologia não é democrática. A tecnologia, ela é sempre uma arma de concentração de poder. Isso não significa que ela seja ruim. Existem tecnologias boas. E quem está detendo esse poder não necessariamente é ruim. Eu estou dizendo que a tecnologia, ela é isso, ela é a concentração de poder. Quanto mais tecnologia se tem, mais poder se tem. Quem tem mais poder? Os Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos ou a tribo de índios lá da Amazônia? Com seus arcos e flechas. Então, o processo que o Brasil precisaria atravessar seria a reindustrialização. Essa reindustrialização aos moldes antigos, completar a reindustrialização, interromper essa desindustrialização, buscar produzir o que pode produzir, fomentar o consumo, sim, e fomentar o consumo inteligente, não é consumo irresponsável. Fomentar o consumo inteligente. Até hoje o Brasil não fez um investimento pesado, por exemplo, na reciclagem. Você quer beneficiar o meio ambiente, proteger o meio ambiente? Faça isto. Recicle o que foi desusado. Pense bem, a quantidade de recursos, fora alimentos, a quantidade de recursos que são extraídos da natureza são consumidos, não é verdade? E o que é consumido pelas pessoas é descartado. Esse que está descartado ele é levado para algum lugar. Então, buscar reaproveitar esse material para produção de novos recursos. Só que acontece que eles pararam de fazer isso. Então, esse processo de reindustrialização do Brasil eu vejo como sendo praticamente a única solução econômica para o Brasil a longo prazo. Isso significa que o Brasil deve ser menos dependente dos outros países, ter um plano de longo prazo de industrialização. E isso, querendo ou não, passa de alguma maneira pelo protagonismo do Estado. Não é o liberalismo internacional que vai conseguir fazer isso. O liberalismo internacional está conseguindo fazer o que está fazendo. Transformar a China na grande fábrica do mundo, desindustrializando os países, e transformando o Brasil numa grande fazenda e numa pura fazenda, uma pura fornecedora de recursos naturais para a própria China, inclusive, e para os outros países.
A reindustrialização, ela é o tema mais importante do Brasil no plano econômico atualmente e não está sendo discutido de maneira alguma. No blog Geopolis, eu já escrevi já uns 2 ou 3 artigos no ano passado, desde os primeiros meses da pandemia, falando sobre isto. Ou busca fazer uma reindustrialização, um investimento pesado nisto, para transformar o Brasil independente em poucos anos, o máximo que puder, em especial no setor médico, e no setor também de alimentos, é claro. Ou nós vamos estar nas mãos da ditadura do quarto setor, da ditadura econômica do quarto setor, e não menos na ditadura geral globalista preparada para a Revolução 2030. Não é brincadeira isto. Nós estamos na última década, nos últimos anos, que podemos fazer alguma coisa para o Brasil a respeito disto. Não é uma coisa impossível. Demanda, na verdade, muito diálogo e uma postura muito diferente. Demanda uma postura consciente muito grande no Brasil e dos brasileiros. Não é meia dúzia de pessoas, não é meia dúzia de políticos que podem fazer isso. Isso tem que ser uma cooperação conjunta de milhões de pessoas. Parar com essa briguinha de política, fulano de tal, cicrano. Eleição não vai adiantar nada, absolutamente nada. A eleição de 2022 não vai adiantar absolutamente nada. O que adianta mais é dialogar sobre o processo de reindustrialização. Isto só para começar. Outra coisa seria reduzir as pessoas tomarem consciência de parar de investir seu dinheiro em especulação financeira e parar de perder dinheiro por causa disso mesmo e parar principalmente de enriquecer este quarto setor e começar a investir em negócios, começar a pensar em inovação. Se o Brasil precisa realmente de uma quarta revolução industrial que não seja a quarta revolução industrial proposta pelo Fórum Econômico Mundial. Esta quarta revolução industrial é do Brasil ser o campeão de produção econômica, de produção industrial, de produção em todos os níveis, em grande escala, de forma, vamos dizer assim, de forma sustentável, como queira, né? Hoje a palavra sustentável é sinônimo, praticamente, de você impedir que o ser humano possa utilizar quaisquer recursos. Não é assim. Sustentabilidade significa a natureza produzir o que o ser humano precisa e o ser humano consumir o tanto que ele precisa. Significa uma relação harmônica entre a natureza e o meio ambiente e o homem. Não significa diminuir recursos. Não é para significar isso, diminuir recursos, diminuir a indústria, diminuir a capacidade da Terra de sustentar o ser humano. É ao contrário, é você aumentar a capacidade da Terra de ter mais seres humanos. Isto é a verdadeira sustentabilidade, que não é a que está sendo feita aí no meio científico, no meio universitário, no meio empresarial corporativista por essas grandes empresas. Não é essa sustentabilidade. Pelo contrário, o que eles estão fazendo é a definição própria de insustentabilidade, ou seja, eles estão tornando difícil para que a Terra suporte a quantidade de gente que tem hoje. Porque, quem não sabe, foi a Revolução Industrial dos últimos séculos, dos últimos 2 séculos, que permitiu que a Terra sustentasse tanta gente como tem hoje, quase 8 bilhões. Tire a indústria e a Terra vai aguentar no máximo 500 milhões. E quem sabe, quem estuda o processo globalista sabe que 500 milhões, 700 milhões, 300 milhões é um número muito significativo para essa gente, para esse quarto setor. Como eu falei, eles não estão interessados em dinheiro, não é dinheiro.
Não é simplesmente economia. Dominar a economia como uma maneira de criar uma nova organização político-econômica que muda todo o comportamento do ser humano como um todo, de todas as pessoas, anulando os intermediários livres e criando apenas duas classes, a dos dominantes do quarto setor e os dominados hierárquicos dos outros setores. A luta das nações pela sobrevivência contra isto, a luta da sobrevivência das nações como nações contra esse projeto globalista que envolve a política, a economia, a cultura e tudo mais, esta é a minha definição de a nova Guerra Fria. Por que nova Guerra Fria? Porque ela não se dá na disputa de armas, assim como a Primeira Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, ela é uma disputa ideológica, uma disputa de ideias, que às vezes, ocasionalmente, pontualmente, se traduz em disputa física mesmo, disputa bélica mesmo. E nessa Segunda Guerra Fria já é assim também. Ela já começou. Ela vinha muito friamente nos últimos anos, muito escondida, mas de 2 anos para cá ela foi declarada. Oficialmente, a partir de 2020, nós começamos numa nova Guerra Fria do quarto setor globalista contra as nações. Os Estados Unidos já caiu e dificilmente escapará. O Brasil, ele está caindo. E para dizer a verdade, o Brasil é o último que ainda restou. O último que ainda restou. Dos países de grande porte, dos países que têm alguma capacidade, pelo seu próprio volume de gente, pelo seu próprio volume de recursos, é o único que tem capacidade ainda para dizer não. A esta revolução. Mas se quiser participar desta revolução, continuar adotando o que eles estão programando, então não vai haver jeito. Em poucos anos, o Brasil e todos os demais países, eles deixarão de existir, tais como nós os conhecemos. E isso não é modo de dizer, não é uma análise alarmista, uma análise real, é uma análise bastante objetiva até, bastante fria até. Porque na realidade, se a gente vê pelo plano de camadas superiores de análise, a coisa é muito pior do que isso. A análise mais fria e mais materialista que a gente pode realizar, se é que a gente pode fazer, é esta. Os países eles serão reduzidos a nada, a uma coisa do passado. Esta é uma transição muito forte, é uma revolução muito forte. Porque dessa vez ela possui o poder do discurso e o poder do discurso, do dinheiro, da indústria, da narrativa, do imaginário, tudo. Ela tem o domínio de todos os setores. Para explicar isso, eu explicarei futuramente por que disto. É uma coisa que demanda muito mais explicação. Nesta análise, precisamente, precisamos definir isto. O Brasil precisa de ter uma nova reindustrialização. Aliás, precisa de ter uma reindustrialização. E interromper essa mesma desindustrialização. Este é o verdadeiro projeto econômico. Isto é, vamos dizer assim, tudo que eu posso dizer a respeito do que é óbvio, do que é latente, do que não está sendo discutido. Assim, irrevogável, é indiscutível, irrefutável é isto. Ok? Dependendo do canal que você estiver assistindo, peço que curta, comente. E então seguiremos até uma próxima análise, se Deus quiser. Abraços, fica com Deus.